pessoal, eu sou o Marcos Canaver, diretor proprietário do Escritório Técnico de Contabilidade, e a intenção desse vídeo é estar trazendo para vocês algumas informações que nós julgamos importantes para que você possa gerenciar melhor a sua empresa, informações essas que podem te trazer esclarecimentos a respeito da área fiscal, da área tributária e da área trabalhista. E o primeiro assunto que nós vamos abordar são os tipos jurídicos de empresas, ok? O primeiro tipo jurídico que nós vamos abordar é o MEI. O MEI, microempreendedor individual, é uma modalidade criada pelo governo federal para tirar do anonimato os antigos autônomos. Vocês lembram que antigamente nós tínhamos a costureira, que era autônomo, nós tínhamos o sapateiro, que era autônomo, o pedreiro, o motorista e muitas outras atividades que só tinham inscrição no município. Só eram registrados na prefeitura da localidade onde moravam. E o governo federal, sabendo dessa grande parcela de atividades exercidas e que não pagavam impostos federais, criou então o MEI, esse microempreendedor individual, dando a ele o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal e o registro na junta comercial. A modalidade do MEI ela é bem simplificada, inclusive a sua abertura e a sua manutenção dentro do primeiro ano é grátis. É uma forma do governo poder estar trazendo essas empresas, essas atividades que até então não pagavam nenhum tipo de imposto a não ser a própria Previdência para o âmbito do recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais. Então o MEI, microempreendedor individual, é uma das mais usadas modalidades no momento, embora tenham várias restrições. Muitas atividades não podem se enquadrar no MEI e o seu limite de receita anual não pode ultrapassar dos R$60 mil, ou seja, este MEI está limitado a faturar no máximo R$5 mil por mês, ok? Bom pessoal, o segundo tipo jurídico também mais usado é o empresário individual. E o que viria a ser o empresário individual? É aquela pessoa física que quer abrir uma empresa, que não quer ter um sócio, então ele abre uma empresa apenas no seu nome. E geralmente a empresa é registrada no seu nome abreviado ou o nome inteiro normalmente, acompanhado da frente do seu nome com a atividade que ele vai fazer. Por exemplo, José da Silva Confecções ME. O empresário individual foi criado já há vários anos e ele tem sido usado por vários empresários para que as suas empresas possam estar prestando serviço, comercializando e até industrializando os seus produtos. O empresário individual ele tem um limite de arrecadação de R$3.600.000 no ano, o que equivale a R$300 mil por mês, para que ele use o limite dado pelo governo, que ele não exceda o Simples Nacional, que ele permaneça como microempresa e empresa de pequeno porte. Esta modalidade do empresário individual é uma opção também muito usada, assim como o MEI. O empresário que não quer ter um sócio, ele abre como empresário individual, ok? Pessoal, a terceira modalidade de empresa é a sociedade limitada. Como o próprio nome diz, sociedade. Precisa-se de duas ou mais pessoas para se constituir uma sociedade.
O diferencial desta empresa para o MEI e para o empresário individual, além de ter mais um sócio, é que ela é regida através de um contrato social. E este contrato possui cláusulas de deveres e obrigações. Então, no caso de um sócio vier a falecer, os seus herdeiros legais, baseado nessas cláusulas contratuais, têm o direito de tomar parte na empresa. Assim como se um dos sócios resolver se retirar da sociedade, também vai ali haver uma cláusula onde o sócio remanescente poderá pagar os direitos do sócio que está se retirando em vários meses, enfim, conforme a cláusula determina. Cláusulas essas que dão poderes de assinatura em carteiras de trabalho, assinatura junto a bancos, a financeiras, a empréstimos. Então já é um pouco mais documentado, digamos assim. A sociedade limitada, ela também tem limites para estouro do Simples Nacional. O fato de ser limitada não quer dizer que ela não possa ser optante pelo Simples, o que nós abordaremos num próximo tema. Mas o que fica importante é a diferença entre o MEI, que é o microempreendedor individual, o empresário individual, que são sozinhos, e agora a sociedade limitada, que é formada por 2 ou mais sócios. Bem, pessoal, a quarta modalidade se chama EIRELI, que é a empresa individual com responsabilidade limitada. Essa modalidade, curiosamente, foi criada pelo governo para justamente preencher uma lacuna que existia entre o empresário individual e a sociedade limitada. Com o advento do Código Civil em 2002, as empresas que contratavam o empresário individual corriam o risco de serem acionadas trabalhisticamente no futuro, porque se esse empresário individual prestar serviço exclusivamente para uma empresa, ele pode alegar que ele é um funcionário dessa empresa. Já a sociedade limitada não tem como provar, porque ela depende de cláusulas, ela depende de outro sócio, ela depende de outras regras. E aí, as empresas que foram acionadas começaram a tomar a posição de não contratar mais empresário individual, mas exigir que esses empresários se transformassem em sociedade limitada, que arrumassem um novo sócio para poder então continuar a prestar serviço. Mediante isso, os empresários colocavam pai, mãe, parentes próximos, esposa, marido, para resolver o problema, sendo que de fato essas pessoas não faziam parte da sociedade. Para resolver isso, o governo criou essa modalidade EIRELI, que é o empresário individual, ele continua sozinho, mas agora com responsabilidade jurídica igual de uma sociedade. A EIRELI veio então para resolver este problema. Bem, pessoal, agora nós vamos visualizar os modelos de documento de cada modalidade que vimos. O primeiro que vamos visualizar é o modelo de abertura do MEI. O segundo é o modelo do empresário individual, onde este requerimento vai ser preenchido com todos os dados pessoais, com endereço residencial e depois com os dados aonde o empresário individual estará estabelecido, que inclusive pode ser na sua própria residência. Esse terceiro modelo já é um contrato social de uma sociedade limitada. Como você pode observar, ele possui cláusulas onde identificam os sócios, atividade, endereço, objeto da empresa, valor de capital social e as demais cláusulas necessárias para a constituição deste tipo de empresa. Já esse quarto modelo é o modelo da mais recente descoberta do governo, que cobre a lacuna, o EIRELI,
Vocês podem ver que ele tem o nome apenas de um dos sócios, mas que também possui cláusulas como se fosse igual ao contrato da sociedade limitada. Bem, pessoal, então é isso. Nós analisamos e conhecemos as 4 modalidades mais usadas para a constituição de uma empresa. E agora nós vamos falar um pouco da diferença da pessoa física e da pessoa jurídica. Pessoal, vamos então entender um pouco mais o que vem a ser pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física somos nós, de carne, de osso, com sentimentos, emoções, enquanto a pessoa jurídica é uma constituição jurídica através das pessoas físicas. Uma empresa, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Uma entidade filantrópica é uma pessoa jurídica. Uma associação de moradores é uma pessoa jurídica. Toda vez que uma pessoa física se funde com outras pessoas para formarem uma empresa, essa empresa é chamada de pessoa jurídica. E por que pessoa? Porque ela tem personalidade própria. Ela tem leis e regras que a regem. Assim como nós, pessoas físicas, temos as leis de trânsito para obedecer, temos os nossos impostos a pagar, o imposto de renda da pessoa física, a empresa também tem as suas obrigações e os seus deveres junto ao fisco. A grande diferença, e aquilo que tem que ficar realmente guardado, é que a pessoa física não se funde com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica possui seus bens, os seus patrimônios, e a pessoa física também, os seus bens e os seus patrimônios. Então a grande diferença é que a pessoa física é uma coisa e a pessoa jurídica é outra coisa. Embora a pessoa jurídica ela é constituída por causa da pessoa física. Já o contrário não existe. A pessoa jurídica não gera uma pessoa física. Vamos falar agora sobre regime tributário nesse segundo bloco. E o que vem a ser o regime tributário? É o sistema de pagamento de impostos criados por lei. E você faz a opção pelo regime tributário. É claro que esse regime tributário já é pré-determinado. Você faz a opção, mas você só tem essas opções. Por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, quando ele foi criado com a intenção de trazer para o governo federal e estadual uma arrecadação maior, foi criado justamente tributos para que o MEI pagasse. Antigamente, como autônomo, ele só recolhia tributos junto ao município. E quem ganhava com as atividades do autônomo era somente a prefeitura local. Agora, com a criação do MEI, a tributação do MEI é enquadrada dentro do Simples Nacional. Então, todo MEI automaticamente já está enquadrado dentro do sistema tributário chamado Simples Nacional. Só que o MEI é diferenciado das demais categorias. Por quê? Por ele ter um limite de 60 mil por ano de arrecadação, o governo criou uma taxa única mensal. O MEI paga um imposto fixo, que hoje gira em torno de R$40. Nesses R$40 estão embutidos o INSS, o ICMS, o ISS municipal e os demais tributos que abrangem a atividade. Neste caso, do MEI especificamente, a taxa é única, é fixa para todo o ano, mas pago de forma mensal. A segunda modalidade, que seria o empresário individual, já obedece uma tabela. O empresário individual pode ser optante pelo simples ou estar enquadrado no lucro presumido ou no lucro real. Então, as 4 modalidades de tributação seria o MEI, que é a tributação fixa, o Simples Nacional, que obedece em 3 tabelas, na verdade são 5, mas as mais usadas são 3. Temos o lucro presumido, que o próprio nome já diz, o lucro está sendo presumido, o governo presume que você tem um gasto X e um lucro Y. E o lucro real, como também o próprio nome diz,
você seria tributado em cima daquilo que sobraria de fato dentro do seu lucro final do ano, ou mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente. Voltando a falar do empresário individual, ele pode ser optante pelo simples, pelo lucro presumido e pelo lucro real. Depende muito da sua arrecadação. Uma empresa individual pode arrecadar mais de 3 milhões e 600 por ano. Ela perde a condição de simples, mas passa a ser ou lucro presumido ou lucro real. Ela não precisa fechar a empresa por ter estourado o limite. Ela muda de tributação. Então nós vamos ver depois algumas tabelas mostrando o tipo de tributação dentro do Simples Nacional. A sociedade limitada também pode estar dentro do Simples Nacional. A Eireli também pode estar dentro do Simples Nacional. Então o que tem que ficar guardado é que existem 3 sistemas de tributação. O primeiro é o Simples Nacional, que existe as suas tabelas progressivas. O segundo é o lucro presumido, que também tem uma diferenciação dependendo da atividade da empresa. E o lucro real, que só vale verdadeiramente para aquelas empresas que têm um controle interno muito grande, muito rígido, porque o governo fica muito de olho nessa modalidade, onde a pessoa quer pagar o imposto em cima do seu lucro final, mas para isso ela tem que se expor ao governo e apresentar detalhadamente todas as suas receitas, todas as suas despesas. Então, simples, lucro presumido e lucro real são os 3 sistemas de tributação que o empresário pode optar na hora que abre a sua empresa. Dentro desses 3 regimes tributários que nós analisamos, vamos agora ver algumas tabelas, começando pelo Simples Nacional. A primeira tabela refere-se ao Simples na área do comércio. Você pode ver que existe um escalonamento. É o faturamento somado dos 12 últimos meses que vai determinar qual a alíquota do imposto que você vai recolher. Aí está a tabela do comércio. Em seguida, nós temos essa tabela também dentro do Simples Nacional, mas agora com as empresas que prestam serviço. Elas podem ser de comércio, mas estão também prestando serviços. Por exemplo, uma oficina mecânica, que além de vender peças, tem a mão de obra que é aplicada nos veículos. Então ela obedece à parte da prestação do serviço, essa tabela, também escalonada com os 12 últimos meses de faturamento. Então a alíquota a ser recolhida depende da soma dos 12 últimos meses de faturamento da empresa. Nessa próxima tabela, nós já estamos dentro do lucro presumido. O lucro presumido, dependendo da atividade da empresa, ela vai recolher de 5,93% até 11,53% em média. O lucro presumido, para algumas empresas, não é tão vantajoso, mas para alguns casos específicos, ela é vantajosa porque traz uma liberdade maior de atuação no mercado, uma expansão maior. Por isso que o lucro presumido é indicado para empresas que faturam de 3 milhões e 600 para cima. Já na modalidade do lucro real, nós já temos um outro tipo de tabela, que depende muito do faturamento, onde os impostos parecem serem mais baixos a princípio, mas se você fizer o cálculo correto, se o seu lucro final for de 30% a mais, não há vantagem em optar pelo lucro real. O lucro real só seria vantajoso se você tivesse um lucro de fato menor do que 30%. E mesmo assim, teriam que ser feito um estudo tributário mais detalhado da sua empresa para ver se há vantagem. Por quê? A fiscalização é muito rígida em cima das empresas que optam por esse tipo de tributação. Bom, pessoal,
Em resumo, a vantagem de se optar pelo Simples em relação às outras tributações é que no Simples você tem todos os impostos unificados numa só guia, inclusive a previdência sobre a folha de pagamento. Enquanto no lucro presumido e no lucro real, os impostos são pagos de forma descentralizada, ou seja, cada imposto é pago de forma separada. E a soma desses impostos, tanto os federais como os previdenciários e estaduais, pode chegar a uma oneração de 20%. Então é grande a vantagem de se optar pelo regime do Simples Nacional. Nesse terceiro módulo, pessoal, nós vamos falar sobre documentos fiscais. Primeiro vamos falar sobre a nota fiscal do consumidor. A nota fiscal do consumidor, como você vai ver no modelo mais para frente, é uma nota emitida de forma simplificada. Ela atende aquela pessoa física que chega até o balcão, que compra o produto e quer uma notinha e às vezes até pede para colocar no CPF por causa da nota fiscal paulista. Então é uma nota de uso simplificado. E o governo também, para substituir essa nota fiscal ao consumidor, criou a nota fiscal online, que é uma nota fiscal tirada pelo computador direto no programa da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda. A segunda modalidade é o cupom fiscal. O cupom fiscal é aquela maquininha que solta aquele papelzinho amarelo, como no mercado, como na farmácia e em tantos outros estabelecimentos. É a impressora fiscal. Ela imprime o chamado cupom fiscal, que para o fisco e para nós contadores é chamado de ECF, emissor de cupom fiscal. Ele substitui a nota fiscal de venda ao consumidor e também pode substituir a nota fiscal de venda à empresa. Se a empresa aceitar essa modalidade de documento como válido, não há problema nenhum, porque é um documento fiscal de fato. E pode ser colocado, dependendo do programa do computador, o CNPJ e todos os dados da empresa nesse cupom fiscal. A outra modalidade de documento fiscal é a nota fiscal eletrônica, agora já muito difundida, que vem junto com a mercadoria, inclusive, a DANF, documento de acompanhamento da nota fiscal eletrônica. A DANF não é de fato uma nota fiscal, é apenas um documento de acompanhamento. Por quê? A nota fiscal eletrônica ela existe de forma digital, ela é arquivada de forma virtual na Secretaria do Estado da Fazenda e na Secretaria da Receita Federal. Se você quiser consultar a nota fiscal, você tem que entrar no site, digitar este número que vem debaixo do código de barra, aí você vai ter acesso à nota fiscal de fato. A DANF, portanto, é apenas um documento para acompanhamento da nota fiscal, para que a mercadoria não circule para lá e para cá sem documento nenhum. A intenção de se criar a nota fiscal eletrônica foi justamente evitar o gasto de papel e como a DANF ela é impressa e pode ser transmitida via internet, ela facilita justamente a economia do papel e uma fiscalização, claro, mais rígida, uma vez que toda a mercadoria tem que constar nesta nota fiscal de acompanhamento das mercadorias. E a outra modalidade, que é a modalidade do Sintegra, é quando você faz compra de fora do estado. O governo hoje, através do Sintegra, Sistema Integrado de Informações, ela recebe das outras unidades da federação, por exemplo, se você compra do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, estas secretarias estaduais informam a Secretaria do Estado de São Paulo que você efetuou uma compra lá. Então, você tem as modalidades de documento fiscal, a nota fiscal de consumidor, a nota fiscal ECF, que é o cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica, que veio inclusive para substituir aquele talão grande, o antigo talão grande, e você tem agora o Sintegra, que é o sistema integrado que comunica toda compra e toda venda, inclusive, que você faz para fora do estado de São Paulo. Vamos ver agora alguns modelos. O primeiro, a nota fiscal ao consumidor. O segundo modelo, agora é o modelo de uma ECF, que é uma nota fiscal emitida através do emissor de cupom fiscal, hoje em dia muito conhecido.
Esse terceiro modelo seria a da DANF, a nota fiscal eletrônica, que seria a qual acompanha a mercadoria. A DANF, portanto, não é uma nota fiscal, é um documento de acompanhamento. A nota fiscal fica arquivada de uma forma virtual no computador da Receita Federal. E aqui está o sistema Sintegra, o sistema integrado entre os estados, que seria uma denúncia de um estado para o outro, mostrando que você, que está estabelecido aqui no estado de São Paulo, está comprando ou vendendo para outros estados da federação. Pessoal, nesse quarto módulo nós vamos falar sobre o SPED. E o que vem a ser o SPED? O Sistema Público de Escrituração Digital. O que isso quer dizer? Antes era tudo feito de forma manual, a escrituração das entradas, das saídas da empresa, o seu estoque, a sua contabilidade de uma forma geral. Hoje o governo criou programas que são obrigados a serem entregues através do escritório de contabilidade da própria empresa essas informações de forma digital. Ou seja, o que antes era manual passou a ser agora digital, trazendo para o governo um maior controle da sua empresa. E isso é feito através de declarações digitais dos livros de entrada, dos livros de saída, dos livros de ICMS, do IPI no caso das empresas, dos livros de prestação de serviço, da contabilidade, dos balanços, do livro diário, do livro razão, enfim, todas as informações que antes só eram consultadas com a visita do fiscal, hoje são obrigadas a serem enviadas mensalmente para a Receita Federal através de programas de computador. Então esse sistema, esse SPED, é um sistema que aumenta a qualidade da fiscalização das empresas por meio dos fiscos e dos órgãos federais, estaduais e municipais. E fora o sistema integrado, ainda existe as declarações que devem ser entregas mensalmente, a DCTF, a DACOM e outras aonde se é colocado o valor do PIS, do COFINS, da contribuição social, a própria DASENE, que denuncia mensalmente o quanto você faturou, o quanto você pagou de Simples Nacional. Então o governo fechou o cerco através desses documentos digitais. E ele usa justamente a comparação das receitas, das despesas e do seu estoque. Através da nota fiscal eletrônica, do cupom fiscal eletrônico, ele sabe quanto você vendeu. Através da mesma nota fiscal eletrônica, ele também sabe quanto você comprou, porque vem a identificação da sua empresa nesses documentos. Resta ainda para o governo saber o quanto você tem de estoque. Mas com essas novas declarações que estão surgindo, você vai começar a declarar o seu estoque. Conclusão, o governo tem o quanto você comprou, o quanto você vendeu e o quanto sobrou de estoque. Numa eventual fiscalização, isso pode ser confirmado de uma forma muito rápida e muito fácil. Por isso, a postura da empresa tem que ser alterada imediatamente. Tem que haver uma automatização da empresa. A empresa tem que investir em programas de computador, a empresa tem que se adequar às normas do governo, porque com certeza o governo tem em mãos ferramentas necessárias para fiscalizar de forma virtual a empresa. Então o governo já virá em cima dessa empresa, já com um relatório na mão. Relatório esse que vai ser difícil a empresa negar, até porque o governo tem todos os recursos para conferir toda a movimentação financeira da empresa. Uma outra coisa também, as vendas em cartão de crédito, as vendas em cheque, ou todo depósito que passa por uma instituição financeira. O SPED vai estar cruzando essas informações. De repente você fez uma venda de cartão de R$100 mil dentro do mês, mas você não emitiu R$100 mil de nota fiscal. Então você já está mostrando, através do SPED, que você está sonegando. Você teve a venda, esse dinheiro entrou no banco,
e você não tirou a quantidade de nota fiscal relativa a essa movimentação financeira. Então, o uso do cartão de crédito, o uso das vendas em cheque ou das vendas através de borderô bancário, tudo isso tem que ter acompanhamento da nota fiscal eletrônica. Aqui está um quadro, uma figura de como funciona o sistema SPED criado pelo governo para centralizar as informações. Nesse quinto bloco, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos trabalhistas, que são tão fundamentais para a empresa e que, infelizmente, trazem prejuízos financeiros onerosos para a empresa. Os aspectos trabalhistas que podem ser analisados são os direitos e os deveres, a relação entre a empresa e entre o empregado. Nós temos a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que rege esses direitos e esses deveres, essas normas. Mas é sempre bom estar consultando o departamento pessoal do escritório, o RH, para tirar dúvidas, inclusive antes da contratação do funcionário. Saber o piso da categoria, quais são os seus direitos, porque além da CLT, existem os contratos entre o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados. Esses contratos, que nós chamamos de dissídios coletivos das categorias, são normas que valem como lei. A própria CLT diz que há força regimentar nesses tipos de dissídios coletivos. E geralmente nesses dissídios é onde constam o piso da categoria, o aumento, o direito à cesta básica e tantos outros direitos. E cada sindicato possui um diferente do outro. Para cada categoria há um sindicato representativo e há um dissídio coletivo, há uma norma coletiva. No caso de você mandar um funcionário embora com mais de um ano, ele passa para fazer a homologação nesse sindicato, que estará representando os seus direitos e os seus deveres. Portanto, antes de contratar um funcionário, é necessário tirar todas as informações possíveis, inclusive passar para o escritório uma ficha, qual a função que esse funcionário vai exercer, o horário, enfim, detalhes necessários para que não haja problemas no futuro com essa contratação. Os maiores erros cometidos pelas empresas nessa relação entre empregador e empregado é justamente admitir o empregado sem registro na carteira, fazer acordos que não estão dentro das normas trabalhistas e muitos outros erros que oneram a empresa quando ela recebe desse empregado uma ação trabalhista. Outra coisa fundamental e importante é o contrato de experiência, de no mínimo 30 dias, para ter esse conhecimento da qualidade do serviço que o funcionário que você está admitindo vai te prestar. Então, dentro do aspecto trabalhista, é muito importante tirar todas as informações, ter segurança antes de contratar o funcionário. Bom, prezados clientes e amigos, eu espero que este vídeo tenha trazido para vocês informações que são básicas sim, mas que possam ser eficientes na tomada de decisões e possam ter trazido esclarecimentos. Esclarecimentos esses que vão te ajudar na gestão da sua empresa e, como nós dizemos, ganha mais quem erra menos. E quanto mais aprendermos a respeito dos aspectos administrativos, mais ganharemos. Boa sorte!